Boa noite, seja bem-vindo. Esse é o Touchdown, o programa que vai falar tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. Eu sou Alan Albuquerque e quem estará comigo é Cauê Martins, o quarterback e cofundador do Corinthians Steamrollers. Cauê, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo. Obrigado, Alan. É um imenso prazer estar aqui, fazer parte desse programa, com essa estrutura, falando de uma coisa que a gente gosta muito, que é o futebol americano. Então, muita coisa para falar. E falando em uma coisa que a gente gosta muito, tem os resultados desse final de semana. Lá em Brasília, o Tubarões do Cerrado perdeu por 25-44 para o Vila Velha Tritões. Já no Rio de Janeiro, o Flamengo fez um jogo duríssimo com o Vasco, mas perdeu por 26-28. E lá em Ribeirão Preto, em outro jogo duríssimo, o Botafogo Challengers perdeu por 7-14 para o Jaraguá Breakers. Cauê, começando com esse jogo entre Breakers e Challengers, foi um jogo duríssimo mesmo, acho que ninguém esperava, porque que o Challenger pudesse fazer frente ao Breakers, mas fez. E quase ali no finalzinho do jogo, conseguiu empatar e levar o jogo para o overtime. Para mim foi o jogo que mais me surpreendeu. Realmente esperava um placar mais elástico do Breakers sobre o Challengers, mas foi um jogo bem parelho e parece que de fato os mexicanos que chegaram pro Challenger já estão mexendo no time e melhorando as coisas por lá. E o Breakers, sem quarterbacks titulares, parece que enfrentou um pouco mais de dificuldade essa semana contra o Challengers. Então você acha que no caso do Challengers, os mexicanos que jogaram inclusive contra você, fez mais diferença do que no jogo do Corinthians, por exemplo? Sim, eles estão... acho que quando eles jogaram contra a gente, tinha acabado de chegar. Então, em pouco tempo, eles já conseguiram ajustar muitas coisas que a gente tinha encontrado como falha do Botafogo. A gente havia estudado eles e na hora do jogo realmente já tinha coisas diferentes. Agora, com mais tempo aqui, com certeza eles ajustaram muito mais coisas. E pode ser que o Breakers tenha encontrado dificuldade também por causa disso. Inclusive, o técnico, né, e também jogador Lenny Ortiz, no último quarto, assumiu a posição de quarterback e conseguiu uma boa campanha com passes longos, tudo, e só não conseguiu empatar o jogo porque acabou interceptado no último lance. Essa dobra assim, de técnico, jogador, e aí defesa, ataque... É prejudicial para o time ou ajuda mesmo? Depende da situação que o time se encontra. Eu acho que não é o ideal. Acho que o técnico tem que exercer a função de técnico, o jogador tem que exercer a função de jogador. Mas no caso do Botafogo, que ainda perdeu o Chico Araújo que foi embora, o Lenny é um cara que, muita experiência, jogador internacional, então ele realmente tem uma sabedoria a mais. Às vezes, como mesmo jogando de quarterback, talvez ele não tenha aquela manha de ser um quarterback, mas como que é um cara que conhece, entende de jogo, entende de defesa, ele encontrou os buracos ali e acabou conseguindo botar as bolas. Então, não sei se é o ideal ter um jogador técnico, na minha opinião não, mas pro Botafogo acho que já surtiu efeito. Legal. E o que surtiu efeito também foi o jogaço entre Flamengo FA e Vasco da Gama Patriotas. O Flamengo perdeu por 26-28, mas olha, foi um jogo emocionante até o fim. Cauê, nesse caso, a gente pode considerar a questão clássico invalidar qualquer favoritismo para um dos lados? Nesse caso do Flamengo e Vasco, sim. Eu acho que são dois times que esse ano estão muito nivelados. Vasco atual campeão. Flamengo com KC, com Iron Man. Então, assim, já são dois times bem fortes. A rivalidade acaba pimentando, não tem jeito. A rivalidade sempre equilibra as coisas, mas dessa vez foi a mais. Então, resultou nesse jogaço que ele estava para ver. 21-0 no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu pôr a cabeça no lugar, o que é difícil para os times brasileiros, né? Geralmente, quando um placar fica elástico, a coisa acaba indo embora e o jogo vira uma goleada, né? Um placar bem elástico. Nesse caso, não aconteceu. O Flamengo virou o tempo em 21-3 e conseguiu voltar e por pouco, muito pouco, não virou o jogo no final da partida. Então, eu acho que pelo fato de já ter dois americanos assim no comando, em posições importantes no ataque, isso já dá uma tranquilidade maior, porque eu acredito ainda que o americano ainda tem aquela cabeça diferente do brasileiro devido à cultura, enfim, né?
Então eu acho que eles são mais aguerridos, demoram mais para desistir. Mas eu acho que o Flamengo também tá com o staff completo, que sabe trazer o jogador, em momentos de dificuldades apontam o caminho que o time deve seguir. E isso fez a diferença para trazer o Flamengo de volta para o jogo. Então é necessário ter esse tipo de sentimento, entendeu? De nunca desistir e buscar a vitória sempre, independente do placar. E talvez a vantagem do Vasco também tenha ficado na questão de ter um elenco há mais tempo junto, né? Isso com certeza faz, apesar de ter trazido algumas peças bem pontuais, boa parte do elenco já está junto há 2 anos, pelo menos, isso, né? É um elenco muito forte, bem unido, pelo que não tô lá dentro para saber, mas é o que aparenta ser. E o Lucas Schalke, nossa, é americano, joga muito também como quarterback, e o Josh jogando na defesa, joga no ataque também. Mas assim, americano não vai fazer milagre. O Vasco está muito bem estruturado e conseguiu abrir esse placar, deu uma dormida no segundo tempo, mas fez o necessário para vencer depois. É um time que vai estar brigando aí com certeza pelo bicampeonato. Uhum. E no final de semana em que os visitantes levaram a melhor, o Vila Velha Tritões venceu o Tubarões do Cerrado por 44-25. Cauê, apesar dessa diferença no placar, assistindo o primeiro, principalmente o primeiro e o segundo quarto, o jogo foi equilibradíssimo e teve um lance bem diferente, bem inusitado, que foi assim que o Tubarões do Cerrado deu início à partida, ele já conseguiu recuperar a bola e já conseguiu pôr uma vantagem no placar. Isso num jogo difícil funciona? Tudo bem que nesse caso não funcionou, mas funciona? Não, com certeza. Uma dose de otimismo a mais que você recebe ali, de uma certa forma, uma dose inesperada. Isso traz muito mais confiança para o jogador, sabendo que, nossa, começou o jogo agora e já estamos com 7-0 no placar. Dá uma tranquilidade, sabe que, não que você pode errar, mas existe uma margem maior para um erro, e isso deixa o jogador mais tranquilo, entendeu? Tá com 7-0 no placar, a gente pode jogar com a cabeça mais fria. E nesse jogo, felizmente são 4 quartos, né? E o Vila Velha tá muito bem. Aliás, talvez uma surpresa, né? Pra mim eu não diria surpresa, mas não, sim. Esperar 4-0 logo no início do campeonato contra times fortes, né? Venceu a Lusa, venceu o Reptiles, venceu o Flamengo e agora venceu o Tubarões, né? Pra mim tá sendo a surpresa. Não que eles sejam um time fraco e estão ganhando, não. Enfrentaram adversários muito difíceis nesse início e venceram de uma forma convincente. E assistindo o jogo do Tritões, eles estão muito pontuais, todos os sentidos, seja no ataque, seja na defesa, e estão trabalhando em prol dos americanos que estão jogando com eles. E realmente faz a diferença, né? Principalmente o running back, que cada descida dele é 3-4 jardas, se não first down. Né? Ele é um monstro, ele sozinho já causaria uma dificuldade imensa para qualquer defesa. Ainda mais com o time trabalhando em total sincronia pro running back, aí fica realmente muito complicado de parar o ataque do Tritões. Você tem uma noção de como fazer isso? Parar o ataque? Não vai encontrar, vocês não vão se encontrar por enquanto, né? Isso, no momento. Mas provavelmente se avançando para os playoffs, já tem alguma ideia de como parar um cara igual esse? Não, porque o futebol americano é um passo de cada vez. O próximo adversário é a Lusa que a gente vai estudar. Então, no momento que a gente tiver que enfrentar o Tritões, a gente vai estudar o Tritões. Agora, com certeza, não sei te dizer a fórmula para parar o Tritões, entendeu? Sempre, tudo existe um caminho. Mas no momento a gente tá com foco na Lusa, eu não sei te dizer como que pararia o Tritões agora. E falando agora um pouquinho do Tubarões do Cerrado, né? Tá 1-2, né? Perdeu 2 partidas e venceu uma, mas é uma equipe forte, tradicional de Brasília, né? Na verdade a tradição do Tubarões, eu acho que mantém esse respeito que eles têm. É um time que já tem muita bagagem, todos já ouviram falar já conhecem a história do Tubarões. Infelizmente nunca foram um time contender para merecer um título, mas respeito com certeza eles têm. E falando em Tubarões do Cerrado, apesar de estar com 1-2, né, ter perdido 2 e vencido uma, é um time bem tradicional de Brasília e deve fazer frente na competição, né? Com certeza, o Tubarões é um time com muita história, desde o início, posso dizer, do futebol americano no Brasil, eles já estavam aí. Infelizmente nunca tiveram um elenco para ser um contender, para ganhar um campeonato, mas esse time é respeitado a nível nacional
e faz frente com muito time grande, sim. Eles falam que lá a dificuldade deles é a mão de obra, né? Encontrar jogadores, encontrar pessoas disponíveis para o futebol americano. Os que tem lá são muito bons, mas alguns já se aposentaram e agora estão com uma dificuldade de repor, né? Assim. Essa troca de geração exige muito e é difícil encontrar material. Acho que não só lá, jogador de futebol americano ainda está em ascensão, podemos dizer assim. Existem talentos, mas muito dissipados, entendeu? Então, eu acho que é uma dificuldade que não só eles encontram no Brasil. E uma coisa legal que aconteceu nesse final de semana foi o Rodrigo Pons, que se aposentou no Flamengo. E nesse final de semana recebeu uma linda homenagem e teve a camisa número 9 simplesmente aposentada. Ninguém mais veste a camisa 9 do Mengão do futebol americano. Cauê, você participar de um time com tamanha grandeza igual é o Flamengo e ainda receber esse tipo de homenagem deve ser uma coisa espetacular, né? Não, com certeza. Pro jogador é uma máxima. É praticamente você é imortalizado de fato, né? O Vini é monstro, um receiver que seleção brasileira, foi pro Mundial, tem recordes. Então, ele é um cara que de fato merece essa camisa aposentada. Vem a contradição, esporte novo. O time existe há pouco tempo, mas pelo que ele tem feito, pelo que ele fez, na verdade, agora, né? Se aposentou, mas pelo que ele fez, eu acho que merecida essa camisa aposentadoria da camisa. Essa aposentadoria da camisa. E você que é quarterback e cofundador do Corinthians, já pensou, de repente, aí no futuro, a camisa 7 do Cauê Martins ser aposentada? Não, isso aí a gente só vai pensar depois que parar. Pretendo usar muito ainda ela nos campos. Não pensar nisso não, por enquanto. Vai ser uma decisão minha também. Bom, e agora a gente vai colocar aí na tela os jogos do próximo final de semana. Lá em Curitiba tem o clássico regional entre UFPR Brown Spiders e Paraná HP. Lá no Espírito Santo tem Rio Branco versus Minas Locomotiva. E no CT Meninos da Vila lá em Santos tem Santos Tsunami e Botafogo Reptiles. Cauê, começando por esse jogo entre Santos e Reptiles. O Santos está aí 2-0, né? Venceu 2 partidas na competição. Já o Botafogo perdeu as 3 que disputou. Tudo bem que jogou com times mais difíceis, mas o que dá para esperar nesse jogo? Será que vem uma vitória do Santos? E já que está jogando em casa também, né? Isso aí pesa. A viagem, por mais que seja curta, influencia. Mas é difícil dizer, porque realmente eu acho que os dois times estão surpreendendo. Um para um lado positivo, um para o lado negativo. No caso do positivo, acho que o Santos surpreendeu com as primeiras vitórias. Tudo se deve ao novo running back americano que está jogando muito lá, o Jock Crawford. Mas uma coisa que eu não estou gostando nesse time do Santos é essa dependência desse americano para vencer os jogos. Agora o Botafogo, não sei o que se passa com o Botafogo. O Botafogo tá quarterback de seleção. Então, trouxe o Mamão, que é o quarterback da seleção, né? O quarterback titular da seleção, disputou o Mundial, inclusive. E parece que não andou. Não se encontrou ainda. E quem não decepciona é o Paraná HP, que vai enfrentar o UFPR Brown Spiders. Cauê, outro clássico regional. E aí, dá para apontar um favorito ou entra naquela questão de clássico e clássico é clássico e vice-versa? Olha, eu acho que nesse caso aí, o HP acho que está despontando. Ganhou todas até agora. Não só ganhou, como convenceu. Então, com um elenco muito forte, bem focado, quarterback americano. Então, acho que dessa vez a rivalidade não vai conseguir equilibrar muito as coisas. Eu acho que o Brown Spiders tá entrando, sentiu a entrada dele no touchdown, que realmente tá pegando fogo. Dessa vez, eu acho que o HP vai ganhar e não vai ter dificuldade. Quando você enfrentou o Paraná HP, para você, o que foi mais complicado no jogo deles? É o aéreo, o corrido, o special teams? Olha, eles são bem completos, para ser honesto. Tem um QB forte, um QB com braço bom, tem um running back excelente, não conhecia até jogar contra, pode entregar a bola na mão dele, que ele vai conquistar as jardas. Então, assim, é um time que me surpreendeu até agora. E vai ser difícil parar o HP esse ano. Eles estão vindo para brigar pelo título. Legal. E o outro jogo da rodada é entre os 2 piores times até agora na competição, o Minas Locomotiva e o Rio Branco. O jogo vai ser lá no Robertão. Isso dá alguma vantagem para o Rio Branco? Com certeza. Infelizmente, até agora os 2 times não conseguiram vencer.
E o fator casa pesa. Mais uma vez, viagem interfere. Viagem é longa. Mas é um jogo, assim, entre aspas, dos pequenos. Acho que quem vencer esse jogo vai ser a vitória do ano. Acho que vai ser muito difícil ambos os times conseguirem arrancar mais alguma vitória. Então, pelo menos vai trazer um pouquinho de moral, mas afirmar que o Rio Branco vai sair vencedor é difícil, mas acho que eles têm maiores chances. Bom, é isso, Cauê. Infelizmente o nosso tempo terminou. Obrigado mesmo pela presença. Valeu. Muito legal estar aqui. Pretendo voltar. E pessoal de São Paulo, vamos acompanhar o Steamrollers agora. A gente está jogando na capital. Jogava no interior, agora a gente está jogando aqui no Centro Olímpico. Os 2 primeiros jogos já deu um público legal, então vamos acompanhar. Tá bem gostoso de ver futebol americano no Brasil. É isso, o primeiro programa Touchdown 2015 fica por aqui. Mas se você quiser saber mais informações, é só acessar touchdown.com.br, que lá tem todas as informações dos times, fotos e muito mais. Eu fico por aqui e na semana que vem eu volto.